Bom dia a todos. Bem-vindos à apresentação de mais um relatório de inflação. Esse é o 55º relatório de inflação que o Banco Central publica, né? Como de praxe, eu gostaria de começar lembrando, né, que a transparência é um dos pilares do regime de metas para a inflação. De fato, para nós é mais do que isso, né? É um dos pilares das ações do Banco Central, né? Nós aqui no Banco Central temos um zelo especial por nossa comunicação com o cidadão, por nossos veículos de prestação de contas à sociedade, né? Além do RI, temos ata de reunião do Copom, temos comunicado pós-reunião, temos boletim regional, temos relatório de estabilidade financeira, temos relatório de economia bancária e crédito, temos as 3 notas para a imprensa, crédito, fiscal, setor externo. Temos os depoimentos do presidente nas 2 casas do Congresso, temos entrevistas coletivas, né? Só eu encontro com vocês 8 vezes por ano, né? Sem contar os encontros, quer dizer, esses são os encontros regulares, eventualmente a gente se encontra, e sem contar os outros diretores. A elaboração do RI envolve o esforço de todo o Banco Central, de todos nós que trabalhamos no Banco Central, em particular os nossos colegas, os meus colegas da Diretoria de Política Econômica estão mais diretamente envolvidos, né? Aqui nós temos o Eduardo Lima, que é o chefe do DEPEP, temos o Túlio, que é o chefe, Túlio Maciel, chefe do DEPEC, temos ali o Renato, que é o chefe do Gerim, e temos o Eugênio, que é o chefe dele mesmo. Eles trabalham mais diretamente comigo, digamos assim. Então, o esforço de análise e de confecção do RI coletivo, né, de todos os servidores, mas a palavra final sendo dada pela diretoria colegiada, ou seja, o conteúdo do RI é de responsabilidade dos membros votantes do Copom. Então, o planejamento da nossa conversa consta de 6 tópicos: introdução, ambiente internacional, as condições financeiras, atividade, inflação e alguns boxes. Ao final vou apresentar somente 3 boxes. Ao longo da apresentação eu vou me fazer referência a alguns boxes que, na minha visão, estão diretamente vinculados ao slide imediatamente anterior. Acredito que espero que isso ajude a gente a entender, contextualizar, digamos, melhor a mensagem do box. Tá? Bom, começando então, lembrando que a missão do Banco Central é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda em um sistema financeiro sólido e eficiente, né? Isso é a missão da instituição. Pois bem, por que então essa missão é importante para a sociedade? Nós entendemos que a experiência internacional e a teoria econômica apontam inflação baixa e estável como uma pré-condição para o crescimento sustentável, né?
Com inflação elevada, nós temos maior prêmio de risco, baixa confiança, horizonte de planejamento curto e pouco investimento, né? Com inflação elevada, também, em geral, nós temos menos emprego, menos renda, menos consumo. Com inflação elevada, nós temos mais concentração de renda, menos crescimento e redução de bem-estar. A nossa experiência, aqui está representada, só apresentada algumas estatísticas dos últimos 32 anos, mas a experiência brasileira ratifica essa visão. Se nós observarmos aqui nas duas primeiras linhas, né, nós temos aí dois períodos, tem um período em que a inflação é bastante elevada. Nos três períodos, de um modo geral, a inflação é bastante elevada e não, por acaso, nesses três subperíodos foi quando a economia brasileira cresceu menos. Aqui nós temos a data de corte do lançamento do Plano Real, 95 a 2003. A inflação foi relativamente baixa em comparação ao período de hiperinflação, claro, mas, enfim, aqui nós ainda tínhamos certamente algumas outras condições não estavam dadas para que a economia crescesse em um ritmo mais forte, como o que nós observamos de 2004 a 2012. Pois bem, olhando então agora o que alguns dos principais aspectos da evolução aí do cenário desde o nosso último encontro em dezembro, no fronte internacional, desde a divulgação do último relatório, a gente observa certa acomodação em patamar ainda elevado dos riscos para a estabilidade financeira global, mas persiste a baixa probabilidade de ocorrência de eventos extremos. A atividade global seguiu em ritmo moderado, com recessão em algumas economias maduras. As evidências que nós temos desde então sugerem certa acomodação dos preços das commodities nos mercados internacionais. Nós tivemos um recuo das commodities agrícolas, aumento de metálicas, enfim, as leituras são mistas, mas de um modo geral sinalizam certa acomodação. De um modo geral, a política monetária em nível global, acomodatícia, tanto nas economias emergentes quanto nas economias maduras. No que diz respeito ao Brasil, nós gostaríamos de destacar 6 pontos aqui sobre o que ocorreu, digamos assim, desde a divulgação do último relatório. O crescimento da economia no quarto trimestre veio em linha com o que se antecipava, com destaque para a retomada dos investimentos. Nós observamos uma certa moderação na dinâmica dos preços de certos ativos reais, por exemplo, imóveis. Há evidências de que em algumas capitais do Brasil os preços dos imóveis em termos reais podem até ter recuado nos últimos 12 meses. Talvez as exceções, uma das exceções seja São Paulo. Mas, de um modo geral, nós temos evidência de uma certa acomodação dos preços dos imóveis. Também observamos uma certa moderação aí na dinâmica dos ativos financeiros. Eu gostaria de destacar a esse respeito o comportamento do câmbio. A política fiscal no campo expansionista. No mercado de fatores, o NUS em patamar abaixo
se abaixo do patamar de longo prazo, do que seria uma tendência de longo prazo. Nós continuamos com estreita ociosidade no mercado de trabalho, com sinais de moderação na margem. Hoje saiu a PME, muito baixo, mas o CAGED mostra um sinal mais moderado. As taxas de crescimento dos salários nominais nas convenções coletivas têm sido mais moderadas. A gente, grosso modo, nos primeiros 3 meses, as informações que nós dispomos apontam ganhos de salários nominal na região, no mesmo patamar do que nós tivemos em 2009. Tá? Então, assim, o mercado de trabalho apertado, mas com, enfim, alguns indicativos de moderação, a depender do indicador. No mercado atacadista, nós temos pressões de preços no segmento industrial e acomodação no segmento de preços agrícolas. Por fim, o último ponto que eu gostaria de destacar sobre a evolução aí dos últimos 3 meses, nós temos tido elevada dispersão de aumentos de preços ao consumidor, inflação ao consumidor em nível elevado e mostrando resistência. Indo isso para trás. Agora vamos gostaria de destacar alguns pontos para frente, digamos assim, do nosso cenário prospectivo, algumas hipóteses, etc. No âmbito externo, os riscos para a estabilidade financeira global contidos, mas em patamares elevados, perspectivas de baixo crescimento por tempo prolongado em importantes economias maduras, mas não todas, né? Importantes economias, os sinais têm sido mais encorajadores do que o que nós tínhamos há alguns meses. As perspectivas também são de intensificação do ritmo de crescimento em economias maduras e economias emergentes. Dinâmica relativa benigna para os preços das commodities nos mercados internacionais. Então, grosso modo, essa é, digamos, o pano de fundo, na perspectiva externa do nosso cenário. Indo, então, para o lado doméstico, eu gostaria de destacar 6 aspectos do nosso cenário prospectivo. Ritmo de atividade mais intenso, um déficit em conta corrente financiado essencialmente com investimentos estrangeiros diretos, expansão moderada do crédito, em especial das linhas voltadas ao consumo, moderação dos ganhos salariais, salário mínimo, mantidas a regra que vem sido adotada nos últimos anos. Em 2014 nós teríamos um salário mínimo crescendo em termos reais 0,9%, 1% do PIB, ou seja, um ganho real equivalente à taxa de crescimento do PIB do ano passado. O setor público, nós temos no setor público federal, nós tivemos já a finalização de negociação salarial, implicando ganhos salariais de 5% este ano, no próximo ano e em 2015. E como eu mencionei ainda há pouco, as informações de que nós dispomos sobre convenções coletivas apontam também ganhos salariais nominais mais modestos no setor privado. Nós também temos a evidência de deslocamento para baixo da taxa neutra de juros no Brasil. O nosso cenário prospectivo também contempla
ativos reais e financeiros em trajetória moderada, uma dinâmica moderada. Em termos de política fiscal, nós consideramos o cumprimento da meta de superávit em 2013, conforme estabelecido pela LDO, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, por hipóteses, um resultado de 3,1% do PIB em 2014. Isso é uma hipótese de trabalho. O nosso cenário também contempla os efeitos das ações de política monetária recentemente implementadas, que são defasados e cumulativos. Certamente, estímulos monetários que foram introduzidos na economia em 2012 e estão ainda fazendo o seu caminho aí em termos nos canais de transmissão. Para finalizar essa parte de cenário, inicialmente, a nossa projeção estimada, nossa projeção aponta um crescimento do PIB de 3,1% em 2013. Tá? Em termos de projeção para a inflação, no chamado cenário de referência, que considera a taxa Selic e taxa de câmbio constantes, as projeções apontam a inflação de 5,7% em 2013, 5,3% em 2014 e 5,4% no primeiro trimestre de 2015. Como os senhores e as senhoras sabem, nós divulgamos projeção de inflação para uma janela móvel de 8 trimestres e projeção de atividade para uma janela móvel de 4 trimestres. Então, nesse relatório, nós já estamos entrando em 2015. No cenário de mercado, a projeção aponta a inflação em 5,8% ao final de 2013, 5,1% ao final de 2014 e 5,2% no primeiro trimestre de 2015. Lembrando que no cenário de mercado nós consideramos as trajetórias de taxa de juros e de taxa de câmbio constantes do relatório de mercado do boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central. Em termos de política monetária, eu gostaria de destacar que ações de política foram tomadas, mas é plausível afirmar que outras poderão ser necessárias. O Copom irá acompanhar a evolução do cenário macroeconômico para definir os próximos passos na sua estratégia de política monetária. Como tem sido repetidamente destacado por membros da diretoria do Banco Central, os ciclos monetários não foram abolidos. Vamos então agora para a segunda parte da nossa apresentação. Focando então no ambiente internacional. Em termos de atividade, em 2012, ano passado, a atividade global em ritmo moderado, inclusive nas economias emergentes, com recuo do PIB no Reino Unido e na área do euro. Tá? Para 2013, de um modo geral, prevalecem perspectivas de baixo crescimento nas economias maduras. Mas para o próximo ano, para os blocos que estão representados nessa tabela, exceto China, as projeções sugerem ritmo bem mais intenso de atividade. Ou seja, o cenário base é de ritmo de atividade global em aceleração no próximo ano. Este é o cenário base.
Em termos de inflação global, para 2013, de um modo geral, as revisões têm sido modestas, exceto no caso do Reino Unido, e nos dois sentidos. Para alguns blocos, um ligeiro ajuste nas projeções para cima, em outros casos, pequenos ajustes para baixo. Apenas no caso do Reino Unido é que o ajuste foi maior. De junho a março, um ajuste de 0,5 ponto para cima. De junho, nesta coluna aqui, as expectativas de inflação para 2013. Em junho, o mercado aqui, de acordo com a fonte consultada, projetava uma inflação de 2,1 para o Reino Unido este ano. Agora, a mesma fonte está indicando a inflação de 2,6 para 2013. Ok? Por nada. Para o conjunto dos denominados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a China é o único bloco em que se espera a inflação no próximo ano maior do que em 2013. Isso é um outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção nessa tabela e nesse gráfico que consta aí na tela de vocês. Indo em termos de commodities, mercados, etc., os índices de preços agregados de commodities mostram certa acomodação, né? Certa estabilidade no segmento de energéticas, aumento no de metálicas e recuo no de commodities agrícolas. Ou seja, na margem nós temos, para o agregado, uma certa estabilidade, mas a depender do segmento nós temos pressões baixistas e altistas. No caso das agrícolas, que foi uma fonte de preocupação grande ano passado, há melhores safras e melhores perspectivas para as próximas safras nos Estados Unidos e também na América do Sul, que é uma outra importante região produtora. Observa-se, de um modo geral, certa melhora da percepção de risco nos mercados financeiros internacionais, o que, em grande parte, deve-se aos avanços observados na Europa. Entretanto, eventos como a eleição na Itália, né, o resultado da eleição italiana, as negociações do chamado fiscal cliff nos Estados Unidos e a taxação de depósitos bancários no Chipre reafirmam, em certa medida, a visão de que o ambiente externo permanece bastante complexo. Um último ponto que eu gostaria de mencionar, ainda sobre o ambiente externo, é que no horizonte relevante para a política monetária, digamos, nós já estamos entrando, lembrando que nós já estamos entrando em termos de projeção em 2015, é possível que os mercados testemunhem o início, né, ou a iminência do início de um processo de normalização das condições monetárias nos Estados Unidos, né. Indo então agora para as condições financeiras domésticas, né? Apesar, então, aqui temos uma evolução das operações no mercado de capitais. Apesar do recuo nas emissões de ações, cresceram as emissões no mercado de capitais como um todo em 2012, especialmente debêntures. É razoável dizer que o caminho nos próximos anos é que esse mercado ganhe relevância como fonte de financiamento para as empresas brasileiras,
principalmente no que se refere a financiamento de longo prazo, mercado de capitais. De janeiro a dezembro do ano passado, nós tivemos 12 bilhões em emissão de ações, contra 14 bilhões em 2011. Em debêntures nós tivemos 118 bilhões, contra 62 bilhões em 2011. E o total do mercado como um todo, debêntures, ações, notas promissórias, etc., nós tivemos ano passado 152,7, tá, bilhões, contra 96,3 em 2011. Ainda sobre acesso a mercado, eu gostaria de mencionar que são favoráveis as condições de acesso aos mercados externos, à poupança externa, né? Em 2012, o Brasil recebeu 65,3 bilhões em investimentos estrangeiros diretos. O Brasil recebeu 7,2 bilhões no primeiro bimestre deste ano em investimento estrangeiro direto. Nós recebemos, ano passado, 5,6 bilhões de dólares para operações em bolsas, com ações, tá? 5,3 no primeiro bimestre desse ano. E a taxa de rolagem de dívidas e bônus de longo prazo no primeiro bimestre desse ano está em torno de 280%. Ou seja, eu entendo que esses os números falam por si só, mas a minha visão é de que as condições de acesso ao mercado, a financiamento externo para empresas brasileiras se apresentam bem favoráveis. Em termos de custo de crédito, de mercado de crédito, após nós tivemos, como os gráficos aqui deixam bem evidente, nós tivemos um forte ajuste das taxas de juros, um forte ajuste para baixo das taxas de juros ano passado, das taxas de juros ao tomador, e após esse ajuste, o caminho natural é que as taxas procurem algum outro patamar, se acomodem em um novo patamar. E é mais ou menos isso que a gente vem observando aí desde no segundo semestre do ano passado, junho, agosto, recuaram mais um pouco, na margem agora, nos últimos meses, tem mostrado uma recuperação das taxas. É natural que após um processo forte de ajuste, agora os mercados procurem um novo ponto de acomodação. Os indicadores de inadimplência, no caso de pessoas físicas, mostram aí uma tendência de recuo. No caso de pessoa jurídica, está mostrando certa estabilidade, mas no patamar baixo, 2,3. E isso, enfim, não, embora seja um indicador constantemente monitorado, no momento não traz motivos para grandes preocupações. Em termos de endividamento das famílias, provisões do sistema, em linha com a moderação que nós temos observado no ritmo de crescimento do crédito, o ritmo de endividamento das famílias tem arrefecido, como sugere, aponta aqui para vocês, a linha vermelha do gráfico superior à esquerda, ok? A linha vermelha do gráfico superior à esquerda e a linha vermelha do gráfico superior à direita
onde mostra endividamento excluindo a parcela relativa a crédito habitacional, que no caso mostra um recuo. Tá? Quando o crédito habitacional é excluído, ou seja, considerando essencialmente o crédito ao consumo, o endividamento na margem dá sinais de recuo. É exatamente o que eu acabei de mencionar, que é o que a linha vermelha do gráfico superior à direita sugere para nós na margem. Em termos de comprometimento de renda das famílias com serviço da dívida, após atingir um máximo de 23,2% em outubro de 2011, nós observamos um certo recuo. Tá? Falando um pouco então as provisões feitas pelo sistema financeiro para perdas com crédito estão relativamente estáveis, como sugere o gráfico inferior à direita. Ok? Algum recuo na margem. As perdas efetivas após uma temporada em alta também mostram alguma recuo na margem. De um modo geral, enfim, houve, por alguns relatórios de inflação, a gente mostrou aqui sistematicamente estatísticas de inadimplência subindo, de endividamento subindo muito, o que em parte se deveu ainda a excessos que foram cometidos em 2009 e 2010. E na medida, e também em termos de provisão e de perdas, na medida em que essa safra de crédito vai deixando o balanço dos bancos e também das famílias, né, os indicadores tendem a melhorar, e é isso o que nós temos visto na margem. Indo então agora para a atividade. Em ritmo, eu gostaria de falar aqui sobre os 4 componentes, digamos, da demanda agregada. Sobre o consumo das famílias, né, em ritmo moderado, mais moderado do que observado em 2009, 2010, o consumo das famílias cresceu 3,1% em 2012, tá? 1,2% na margem, no quarto trimestre. A tendência é de que o consumo das famílias continue crescendo, haja vista que os elementos que suportaram ao longo dos últimos anos o crescimento das famílias estão aí. Crédito, transferências, renda e emprego. Enfim, nós certamente vamos continuar vendo o consumo crescendo, agora em taxas mais razoáveis. É evidente que taxas de crescimento como a que nós observamos em 2010, por exemplo, são insustentáveis. Os investimentos, no diz respeito aos investimentos, houve uma retomada no quarto trimestre, em que pese incertezas domésticas e externas. Acredito que o relaxamento das condições financeiras, de um modo geral, os ingressos de investimentos estrangeiros diretos, os estoques, as medidas, os indicadores de estoques apontando que os mesmos se encontram ajustados. Os programas de concessão de serviços públicos que ainda estão para acontecer, mas acredita-se que este ano já ocorra alguns leilões. E a gradual recuperação da confiança
a meu ver, contribuem para que o ambiente para investimentos seja positivo. Em termos de demanda externa, o desempenho das exportações, o crescimento foi 0,5% em 2012, né, em linha com o ritmo moderado da atividade global. Na margem, a gente observa uma certa melhora no desempenho das exportações. No quarto trimestre, cresceram, na rigor, 4,5%, em linha com também os sinais mais positivos vindos do exterior, notadamente da China e dos Estados Unidos. Indo agora na direção do relógio, então, consumo, investimento, exportações, e indo para o consumo do governo, foi o componente da demanda agregada que mais cresceu em 2012, em linha com a nossa colocação inicial de que víamos no passado recente a política fiscal no campo expansionista. Então, esse crescimento do consumo do governo, aliado a medidas de desoneração e ao recuo cíclico da arrecadação, resultou em um superávit primário menor do que nós havíamos estimado no início do ano passado. Por falar em política fiscal, nós temos divulgado diversos boxes sobre essa questão, e neste relatório nós estamos divulgando mais um. Esse box está na página... na página 43. Esse box está na página 43. Eu recomendo fortemente a vocês que gostam de fazer caça aos tesouros, que leiam esse box, tá? E os outros também, mas esse pode começar por esse, tá? Então, assim, tem resultados, enfim, nós estamos trabalhando aqui com uma medida de superávit estrutural, essencialmente uma medida que nós, para chegarmos a esse ponto, nós tiramos, primeiro nós tiramos receitas do balanço do setor público, receitas e despesas extraordinárias, né? E depois nós limpamos ainda dessa nova medida aquilo que é cíclico. Então nós chegamos a algo que nós chamamos de um superávit estrutural. Então, com base nessa medida, digamos, estrutural, no resultado estrutural do setor público, nós medimos o impulso fiscal como a diferença entre o resultado estrutural de um ano contra o resultado estrutural do outro. Por exemplo, o impulso em 2010 seria o resultado de 2010 contra o de 2009. O impulso de 2011 contra o de 2010. De 2012 contra 2011. E assim por diante. Tá? Com base, então, nesse exercício, nós chegamos à conclusão, por assim dizer, de que a política fiscal em 2012 foi neutra do setor público como um todo. Tá? 2008. Eu falei 2012? Desculpa. 2008 teria sido neutra, e em 2009 teria sido expansionista. Lembra que em 2009 a economia contraiu ligeiramente. Em 2010 ela teria sido novamente expansionista. Em 2011 ela teria sido contracionista. Em 2012 ela teria sido novamente expansionista, assim como em 2009 e 2010. E para 2013, enfim, nós vamos evidentemente aguardar o que vai acontecer para a gente
ano que vem informar vocês qual foi a leitura dessa que a gente obteve do resultado estrutural, mas, de qualquer maneira, nós traçamos dois cenários. É um cenário em que o superávit primário do setor público como um todo seria o que a nossa consulta junto aos analistas de mercado, que vocês podem obter no site, a nossa pesquisa Focus, tá? Aponta. Então, nesse cenário, o resultado estrutural do setor público seria neutro. Caso um cenário alternativo seria o cumprimento da meta cheia, conforme consta na LDO, de 155,9 bilhões de reais. Neste caso, nós teríamos uma política fiscal contracionista, trazendo isso para o nosso core business. Seria uma política fiscal que nos ajudaria no controle da inflação. Pois bem, então vamos agora para a oferta. Olha a oferta. No quarto trimestre, a economia cresceu 0,06, né? Acho que é importante chamar a atenção no quarto trimestre para o crescimento de 0,4 da indústria, que já havia crescido 0,8 no terceiro trimestre. Então, digamos, a indústria que estava sendo o elo mais frágil pelo lado da oferta, mostrou uma recuperação importante, a meu ver, no segundo semestre do ano passado. Na ponta, os três setores, primário, terciário, secundário e terciário, mostram sinais positivos. Na ponta, na margem, né? Um ponto que eu gostaria de adicionar é que, ao contrário do que nós verificamos em 2012, a economia, o cenário base, digamos assim, é que a economia não seja atingida por eventos idiosincráticos, como mudanças na legislação ambiental, que no lado da demanda alcançou os investimentos ano passado e no lado da oferta alcançou a produção industrial. Nós tivemos secas, né, no sul e no nordeste, que atingiram fortemente a economia dessas regiões. No caso do sul, tem o impacto da agricultura per se, mas a indústria da região sul ela também é bastante fortemente vinculada ou digamos fortemente vinculada às ações, ao setor, a produtos, a produção de equipamentos, etc., e de insumos para o setor agropecuário. Na medida em que o setor agropecuário é negativamente alcançado, o setor industrial também sofre. E nós tivemos também uma forte desaceleração da economia argentina no ano passado, que afetou nossas exportações do lado da demanda agregada, olhando exportações, e afetou, em particular, a indústria, olhando a questão do lado da oferta agregada. Nós tivemos, o ano passado, um recuo, digamos, na taxa de crescimento da oferta de produtos externos, das importações, em parte. Isso se deveu à depreciação cambial que se verificou o ano passado, deixou os produtos externos mais caros, né? Além disso, houve também a introdução de barreiras alfandegárias que tem, do ponto de vista de preço, tem o impacto semelhante a uma depreciação cambial, torna o produto externo mais caro.
Para esse ano, as perspectivas são de um crescimento maior das importações, nós projetamos 7%. Nesse ambiente, a oferta doméstica sendo complementada pela oferta externa, nós tivemos um déficit em conta corrente de 2,4% do PIB ano passado. Para esse ano, nós projetamos um déficit de conta corrente de 2,8% do PIB. Um último ponto que eu gostaria de destacar, ainda sobre esse slide, é que, repara, a conta corrente é a imagem inversa da diferença entre taxa de poupança e taxa de investimento. A conta corrente é a diferença entre poupança e investimento da economia. Se a poupança doméstica é maior do que o investimento, então a economia gera superávit e vice-versa. Tá? Então, a partir desse ponto, eu gostaria de colocar que, caso se confirme o cenário de aumento da taxa de investimento, né, a taxa de investimento do Brasil nos últimos anos tem estado em torno de 18% do PIB, um pouco mais, um pouco menos. Houve um trimestre, salvo engano, em 2008, em que ela cruzou o 21%, mas na média, nos últimos anos, tem estado em torno de 18% do PIB. Então, se caso a taxa de investimento no Brasil se desloque para um patamar de 22%, 23%, que é um número que recorrentemente tem sido mencionado, não por nós não fazemos esse tipo de projeção, nós só estamos aqui fazendo uma colocação. Eu acho que é quase inevitável que o Brasil passe a absorver mais poupança externa. Ou seja, que a conta corrente, que esteve em 2,4% do PIB o ano passado, nós projetamos 2,8% do PIB esse ano, é quase que inevitável que isso ocorra. Então, falando em conta corrente, no box que consta da página 62, nós atualizamos nossa projeção para o balanço de pagamentos este ano. Como eu já falei, um déficit de conta corrente, a nossa projeção está sendo revista para 67 bilhões, a projeção anterior era de 65 bilhões de dólares, o déficit conta corrente para 2013. O nosso superávit comercial também, a conta corrente, o déficit está sendo revisto para cima e o superávit comercial está sendo revisto para baixo, para 15, de uma projeção anterior de 17. Nessa projeção de balanço de pagamentos, nós consideramos uma taxa de rolagem de títulos e empréstimos de longo prazo de 125%. Como eu mencionei há pouco, no primeiro bimestre ela está em torno de 280%, portanto, é uma hipótese bem conservadora. O ingresso líquido de investimento estrangeiro em ações passa, de acordo com essa nossa projeção, de 5 para 10 bilhões de dólares. Acho que a projeção de entrada de investimento estrangeiro direto, 65, permanece em 65 bilhões de dólares, ou seja, isso vai em linha, esses 65 bilhões de dólares com 67 em conta corrente, vai em linha da nossa visão de que a conta corrente essencialmente financiada, vai continuar sendo financiada com entradas de investimentos diretos. Na página 19, nós temos também o nosso box que atualiza
essa é a última tabela sobre oferta. Projeção para o PIB de 3,1% em 2013. A agropecuária, de acordo com a nossa projeção, cresceria 6% esse ano, ante 2,3% de recuo o ano passado. A indústria, 2,3% positivo, ante recuo de 0,8% ano passado. E os serviços acelerando, 3,1% ante 1,7% ano passado. Em termos de demanda, uma boa recuperada dos investimentos, de acordo com o cenário com o qual nós estamos trabalhando, 4%. Consumo das famílias crescendo bem, 3,5%. Consumo do governo crescendo menos do que o ano passado, mas crescendo ainda, 2,8% ante 3,2%. Colocando tudo isso, a contribuição da demanda doméstica para o crescimento seria positiva, e 3,1%, e as exportações líquidas com um resultado negativo de 0,4%, de modo que nós teremos no total 3,1%. Aqui o nosso fanchart, com o crescimento do PIB, né? O 3,1 é o ponto central da linha azul mais escuro. Bom, vamos então agora falar de inflação. Já estão cansados? Tá bom. Então, evolução da inflação. Então, aqui nessa tabela nós mostramos a inflação em 12 meses, segundo diversos indicadores, em fevereiro do ano passado, contra fevereiro deste ano. De um modo geral, não sei se a única exceção é o indicador da construção civil. As leituras são maiores agora do que eram 12 meses atrás. Por trás dessa elevação, aumento, dessa aceleração dos índices de preços, eu gostaria de mencionar que nós vemos o impacto da depreciação cambial que ocorreu o ano passado, não é? Nós estimamos, nós temos estimativas que são públicas sobre o repasse cambial, o que se espera de um repasse, de uma depreciação cambial para a inflação, que é algo em torno de 6, 7% no intervalo de 12 meses. Agora, ano passado, tendo em vista esse 15,5 média contra média, ainda assim é possível que o repasse tenha sido mais intenso do que seria em outras circunstâncias. E parte disso nós atribuímos ao ruído que se gerou em torno das discussões sobre taxa de câmbio, né? Acho que podemos lembrar aqui que em torno de outubro, novembro do ano passado, existia da parte de alguns segmentos a expectativa de que a taxa de câmbio fosse para 2,30, 2,50 e por aí vai. E, evidentemente, que esse tipo de leitura é levada em consideração por quem está reajustando o preço. O câmbio saiu de um patamar de 1,6, 1,7
para 2, naquele momento, se alguém tinha que reajustar um preço, era forçado a reajustar um preço em função dessa depreciação cambial, ele tinha duas alternativas. Reajustar olhando para o que aconteceu, para o passado, ou reajustar levando em conta o que aconteceu, o passado e o que estavam dizendo que ia acontecer no futuro. Então, é mais razoável imaginar que essa agente que estava reajustando o preço tenha, em alguma medida, levado em conta esse ruído que não se confirmou, como todos sabem, mas que naquele momento havia em torno dessa variável. Não se confirmou, evidentemente, o Banco Central tinha uma outra visão a respeito do mercado de câmbio. Isso foi comunicado e o Banco Central tomou as ações que julgava necessário. Nós provemos liquidez para os mercados no final do ano e isso trouxe um certo conforto, por assim dizer, e uma certa moderação na dinâmica da taxa de câmbio naquele momento. Mas, de qualquer maneira, houve o debate em torno, o ruído em torno dessa questão cambial, certamente bateu nos preços. Nós tivemos também a expansão fiscal, né, que, como eu adiantei, foi maior do que nós imaginávamos no início do ano passado. E nós tivemos choques desfavoráveis de oferta no segmento de agrícolas. Eu acho que a evolução do IPA agrícola aqui fala por si só. Tá? E eu acho que isso nos ajuda a ver por que um cenário com o qual nós trabalhávamos e que, em certa medida, era compartilhado pelos participantes de mercado de um modo geral, que em junho do ano, quando nós divulgamos o relatório de inflação de junho do ano passado, apontava para a convergência da inflação, não se confirmou. Né? Em grandes linhas, eu citava essa questão do câmbio, que foi potencializada pelo ruído em torno dessa questão cambial. O choque agrícola, apenas para ilustrar aqui um pouco o que eu estou falando, no que diz respeito a preços impactados por eventos climáticos domésticos, preços de alimentos, alimentos in natura variaram 28,33% em 9 meses até fevereiro. Tá? A farinha de mandioca, que não é alimento in natura, certo? Não. Tá. Que não está aqui no in natura. Variou 118% de junho a fevereiro. Nesse período, ela foi responsável, só a farinha de mandioca, por 13 pontos base de inflação do IPCA. Os alimentos in natura foram responsáveis por 49 pontos. O arroz variou 28,74 de junho a fevereiro. Também, nesse período, gerou 15 pontos base de inflação. Junho, fevereiro, inclusive, as duas pontas. Tá? No caso do choque agrícola externo, isso se transmitiu. A questão do abastecimento externo veio no segmento de soja, milho e que impacta substitutos como o trigo. Isso apareceu na transmissão doméstica aqui, veio por carne de porco, por exemplo, carne de frango, panificados, que subiram, respectivamente, de junho a fevereiro, 15,17, 19,91 e 10,73. Esses três itens impactaram o IPCA em 39% nesse período. Pontos base.
pontos base. Bom, falando ainda sobre inflação do ano passado, na página 84, nós apresentamos o box sobre decomposição da inflação. Bom, em certa medida, o que esse gráfico está mostrando é o que eu acabei... 39. Não é 0,39, é 39. 39 pontos base de inflação. Tá? 39 pontos base de inflação, medida pelo IPCA. Tá bom? Bom, em certa medida, esse box, o que esse slide está mostrando para vocês é o que eu acabei de falar. Tá? Olhando ali, a questão do repasse cambial teria tido um peso, explicaria 60 pontos base da inflação de 5,8 do ano passado, e o choque de oferta, que nós chamamos, como nós chamamos ali, teriam impactado em 73 pontos base, ou seja, 1,33 a soma dos dois. É só uma coincidência, mas se eu tiro 1,33 de 5,84, daria 4,51. Bom, como eu falei, acho que a questão do repasse cambial ela foi maior pelo fato do ruído que se gerou em torno dessa questão, terminou sendo mais concentrado, né? A título de comparação, em 2008 nós tivemos também uma pressão cambial forte. Vocês vão encontrar isso na tabela que consta do box. Eu recomendo fortemente a leitura, porque está muito interessante. Tá? Dá para escrever umas 5 matérias sobre esse assunto aqui. Em 2008, o peso do repasse cambial foi 0,63 e também, quer dizer, agora foi 0,62, né? Então, essencialmente, nós temos algo... Em 2008? 60. Tá? Obrigada. Então, eu recomendo fortemente a leitura, porque... 2008 teve também choque de oferta, só para comparar? Nós tivemos câmbio, né? 2008, 1,52. Lá foi bem mais forte, tá? De que, diretor? Choque de oferta? Exatamente. 1,52. 1,52. Obrigada. Ok? E a inflação foi 5,90. Eu comparei 2008, que é um ano mais ou menos, que a inflação foi mais ou menos. Bom, continuando então aqui com preços, a gente observa aqui na margem inflação de não comercializáveis bem resistente, de um modo geral, né, a linha verde do gráfico à esquerda, monitorados... bastante bem comportado. Aqui nós temos inflação em 12 meses, em parte isso se deve isso se deve à redução das tarifas de energia elétrica que impactaram os preços em janeiro e fevereiro. Em termos de preços ao produtor, a gente observa aí, após um recuo forte, até março do ano passado, houve uma recuperação e agora a inflação em 12 meses está mais ou menos estabilizada em torno de 6, 7%. Aqui embaixo nós temos, do lado esquerdo, a evolução do nosso indicador de commodities, medido em reais, né? Não, aqui está medido em reais, eu creio eu.
com variação de 6,1% em 12 meses. E no caso dos alimentos in natura, esse gráfico apenas ratifica o que eu acabei de colocar para vocês, que nós temos uma pressão forte nesse segmento nos últimos 12 meses. Acho que um lado importante da dinâmica da inflação no Brasil certamente tem a ver com a inflação de salários, né? O Banco Central vem chamando a atenção para esse ponto pelo menos há 3 anos, né? Salvo engano, a primeira vez que nós colocamos isso na nossa comunicação foi no relatório de inflação de junho de 2010. Falta 3 anos, vai fazer 3 anos daqui a 3 meses. Tá? Então, salvo engano, desde então a gente vem repetidamente chamando a atenção para esse ponto. Algum problema em crescimento de salário? Não, desde que o crescimento seja amparado por ganhos de produtividade. Na medida em que os ganhos salariais sejam superiores aos ganhos de produtividade, mais cedo ou mais tarde essa diferença se traduz em inflação, que por sua vez vai corroer o próprio salário do trabalhador. Tá? Ou seja, no fim do dia o ganho é nulo, né? Só vamos ter mais inflação. Tá? Nem mais salário, não vai ter mais salário, só vamos ter mais inflação. Esse aqui é o ponto. Tá? Então, aqui, esse gráfico acho que é interessante. Infelizmente, a gente só tem, a OIT só publicou as estatísticas até 2011, mas ele mostra, a meu ver, de maneira bastante clara, que a dinâmica salarial no Brasil tem se afastado muito da média global. Não surpreende que a competitividade das empresas brasileiras tenha recuado muito, e parte disso se explica pelo aumento de custo de mão de obra bem acima dos ganhos de produtividade. Tá? A gente vê aí do lado direito a evolução do salário nominal de acordo com a PME. Nós tivemos anos aí em que esses salários médios começam a chegar a crescer 14%, o que, por qualquer métrica, é muito. Por falar em salário, nós fazemos... Página 94, nós temos um box sobre salário e inflação, relação entre salário e inflação. Então, eu já adiantei aqui no slide anterior o conteúdo do box, ou seja, acabei com a surpresa do box. Tá? Mas, enfim, muito bom mesmo. Eu acho que isso é uma questão importante, tem que ser... temos que refletir sobre ela. Nós aqui no Banco Central estamos fazendo a nossa reflexão, mas o que esse box apresenta evidências de aumentos reais de salários em anos recentes maiores do que as medidas convencionais de produtividade, do que as medidas, o crescimento da produtividade obtida segundo as medidas convencionais. Esse box também apresenta evidência de que reajustes salariais acima dos ganhos de produtividade, como eu coloquei ainda há pouco, tendem a gerar pressões inflacionárias. Isso só não aconteceria se a empresa tiver como reduzir sua margem de lucro, mas nós não devemos esperar tanta generosidade assim. Tá? Então, enfim, reajuste de salário acima de ganho de produtividade, no fim do dia, só gera mais inflação. Não há mais ganho de salário.
Bom, aí como eu coloquei no início da nossa apresentação, nós temos perspectivas de moderação dos aumentos de salários, né? O salário mínimo mantida a regra que vem sido utilizada nos últimos anos, ano que vem vai aumentar 1% em termos reais, algo nessa vizinhança. Já mencionei a bem-sucedida negociação do governo federal com os funcionários públicos, 5% por 3 anos. Acho que essa bem-sucedida em duas dimensões. Primeiro, porque o ganho de salário é moderado, por assim dizer. Segundo, o prazo, né? Você tem um contrato, uma negociação de 3 anos, é muito melhor do que estar cada ano se discutindo. Então, assim, eu acho que foi uma negociação bastante interessante. E também, como eu coloquei, as evidências de que a gente dispõe é de que as negociações salariais, as convenções coletivas realizadas nesse primeiro trimestre apontam algum ganhos de salário aí mais moderados do que a gente teve no mesmo período do ano passado, por exemplo. Olhando então aqui para o que o mercado, como é que o mercado está vendo um big picture aí do mercado para 2013, tá? 31 de dezembro contra 22 de março, nós temos aqui notícias boas, bom, uma certa estabilidade da taxa de câmbio, o ponto que eu gostaria de destacar, então, a ligeira revisão da balança comercial, algo em linha com o nosso cenário, mais ou menos 2 bilhões, investimento direto de 60 bilhões, a nossa projeção é 65, e por aí vai. Para 2014, não, estava procurando as boas notícias, os detalhes. Para 2014, o mercado tem uma projeção aqui de preços administrados de 3%. Uma boa notícia. Tá bom? Para 2014, nós temos aqui uma ligeira revisão de 10 pontos para a inflação projetada pelo mercado, uma estabilidade da taxa de câmbio, né? A projeção de crescimento do PIB é de 3,5% para 2014, né? Para este ano é 3%, ligeiramente menor do que a nossa. Tá? Investimento direto, novamente o mercado está projetando em 2014 um volume de entrada de 60 bilhões de dólares, e é isso. Indo então agora para as projeções de inflação que nós divulgamos no relatório de inflação, como eu destaquei no início, nós temos uma projeção de inflação no cenário de mercado 5,8 para esse ano, 5,8 para este ano e 5,1 para o ano que vem. No cenário de referência, 5,7 para 2013 e 5,3 para 2014. Aqui nós temos o fan chart, né? Nós vemos que aqui a meta de inflação, a gente vê que no cenário de mercado de referência ela está deslocada aqui dessa sombra mais escura, que é o intervalo de maior probabilidade, e aqui está mais próxima. Finalmente, mais boxes, tá? Vocês já foram apresentados ao excelente trabalho que foi realizado pelo Departamento Econômico, pelo Departamento de Supervisão Indireta, que é o DESIG, e pelo
Departamento de Informática. Tem mais alguém? Esses três que estavam mais diretamente envolvidos nessa aperfeiçoamento das nossas estatísticas de crédito, tá? Que é como está bem posto lá na última... Está o box aí? Não tem não? Está posto lá no box sobre estatística, mais um esforço, né, da nossa parte no sentido de prover mais informação, mais transparência, enfim, faz parte do nosso esforço. Tá? Tá aqui, na última sentença. Mudança constitui avanço importante em termos de transparência, um dos pilares das ações do Banco Central. Ok? Então, essa mudança traz mais informação sobre crédito, traz informação mais precisa, então é esse o foco da mudança. Nós temos um outro box na página 40, que trata da evolução das finanças dos governos regionais. Bom, pois bem, a evolução recente indica recuo na geração de superávit primário e aumento do endividamento desses entes subnacionais. De qualquer maneira, nós fizemos um esforço, a equipe fez um esforço de projeção, que sinaliza a retomada, no mais tardar em 2015, tá, da tendência declinante de endividamento, que foi interrompida agora em 2012. Tá. Por último, nós apresentamos na página 88 um box, esse é mais técnico, vocês precisam de um pouco mais de paciência para entender, tá? Sobre a revisão, a nossa revisão, fazemos isso periodicamente dos VA, que nós chamamos de modelos VA estatísticos, tá? Estatísticos. Então, mais um aperfeiçoamento, é uma questão mais técnica, mas, resumindo, o que nós temos um menor número de especificações, ou seja, de modelos VA estatísticos, os parâmetros mais robustos, tá? E, por último, mas não menos importante, a melhor capacidade preditiva, que é o que interessa no final do dia para nós, enfim, já que esses modelos e outros são parte, digamos, as informações geradas por eles são parte das informações que o Copom leva em consideração quando está tomando decisão sobre política monetária. É isso, então. Ok. Só lembrando que as perguntas devem ser feitas pelo microfone. Nós estamos transmitindo ao vivo a coletiva, então pediria a gentileza de vocês se apresentarem com nome e veículo antes da pergunta, por favor. Tá? Primeiro é o Cúculo. Bom dia, diretor. Eduardo Cúculo, Agência Estado. Eu queria saber do senhor, todas as previsões aqui para a inflação nesse período estão, principalmente final de 2014, início de 2005, entre 5%, 5,5%, até estourando a meta agora no primeiro semestre de 2013. Mas o que eu queria saber é se vocês ainda têm alguma perspectiva de que a inflação caia em direção ao centro da meta, ou se esse valor entre 5% e 5,5% é o melhor que dá para se alcançar nesse período até 2015, sem sacrificar o crescimento econômico. Bom, vamos por partes. Bom, de acordo com a nossa projeção, a inflação alcançaria 6,7% no final do segundo trimestre. Considerando, então, que a meta é de 4,5%, tá, nós temos uma distância aí de 2,2 pontos de percentagem e eu acredito que
embora nós, o próprio cenário que nós apresentamos contemple uma revisão para baixo desses números, pelos motivos que eu coloquei aqui, essencialmente porque nós temos uma substituição de índices de inflação extremamente elevados, inflação de alimentos no segundo semestre do ano passado, principalmente esse cenário, na minha visão, é irrealista, uma convergência da inflação para 4,5% em 2013. Agora, sobre 2014, eu acredito que muita coisa ainda possa ser feita para garantir que a convergência ocorra. O cenário, a projeção de inflação, com as hipóteses que são consideradas, não aponta isso, mas, na minha visão, muita coisa ainda pode ser feita até lá, de modo que se tenha a convergência para a inflação ao final de 2014. Irrealista. Alex, por favor. Alex Ribeiro, do Valor Econômico. Queria só esclarecer a pergunta do Cúculo. Então, a meta do Banco Central continua a ser 4,5% para 2014. Essa é a meta do Banco Central, porque para esse ano aqui teve algumas declarações do presidente do Banco Central sobre uma inflação menor do que o ano passado. Então, existe muita confusão de qual que é realmente a meta perseguida pelo Banco Central e qual que é o horizonte de tempo. Bom, saíram as projeções hoje, e a gente tem ouvido muita pergunta de gente do mercado sobre por que o Banco Central está projetando uma inflação de 5,1% em 2014. Né? Se a gente olhar, o mercado ele tenta replicar os modelos do BC, ele tenta replicar os modelos do BC, e se a gente olhar a média de projeção do mercado, é 5,6%, com aperto monetário muito mais antes do que a nota de corte do BC é 8 de março, então o aperto monetário seria no segundo semestre, quer dizer, para 8,5%, quer dizer, um aperto monetário anterior e se projeta uma inflação maior, todo mundo no mercado. Então a pergunta é, por que o Banco Central projeta uma inflação para 2014 menor do que a do mercado? A gente tem ouvido gente que diz que a única hipótese para você ter uma inflação tão baixa é se o Banco Central trabalhar com uma taxa real neutra de equilíbrio menor, bem menor do que seria o consenso do mercado, algo como 1,5%, alguma coisa assim, realmente mais baixo. Então, tem esse esclarecimento. E, por último, a última questão é sobre os riscos. Na ata, o BC, o Copom ponderou que tem incertezas remanescentes no cenário interno e cenário externo cercando o cenário prospectivo, né? E daí essa recomendação de cautela na condução da política monetária. O senhor apontou alguns pontos aqui no cenário internacional. Eu queria entender se são realmente esses pontos, como Chipre, Itália. Qual que é o horizonte de resolução desses problemas e, sobretudo, como que isso afeta, qual que é o horizonte de tempo para se resolver isso, né? Quanto tempo a gente vai esperar para resolver o problema do Chipre? Quanto tempo isso vai pesar? Essas incertezas externas e domésticas que o senhor não apresentou ainda, ou pelo menos eu não identifiquei, quanto tempo isso vai pesar sobre o balanço de riscos do Banco Central, entre inflação e crescimento, e quando que vocês vão ter um cenário mais claro? Eu tenho mais duas perguntas sobre os blocos aqui, mas eu pergunto depois no congestionamento. Ok. Bom, obrigado, Alex. Bom, então, sobre a meta de 4,5% do Banco Central. Bom, o Banco Central não tem meta. A meta é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Não, a meta é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, de acordo com o decreto 3088, tá? E ao Banco Central é determinado tomar as providências para que a inflação
se posicione na meta. Então, tendo dito isso, a meta é 4,5, como você colocou. Sobre as projeções do mercado serem maiores do que as nossas, eu não conheço, eu me sinto à vontade para falar sobre as projeções do Banco Central, porque eu conheço as ferramentas que estão sendo utilizadas para fazer essas projeções, tá? Eu conheço as hipóteses que estamos utilizando, que eu acabei de apresentar para vocês, para utilizar, para fazer essas projeções e assim por diante, tá? E eu sei também digamos assim, o conteúdo julgamental, né, em inglês a palavra de julgamento que tem dentro dessas projeções, porque em todo exercício desse, evidentemente, que quem está fazendo toma algumas pequenas decisões, tá, que podem levar você a um caminho ou a outro. Então, eu tenho, assim, por acaso, tenho uma experiência razoável nesse business de fazer projeção de inflação e então eu só me sinto à vontade para falar das projeções do Banco Central, porque eu sei o que está por trás delas. Eu não posso falar sobre as projeções do mercado. De qualquer maneira, enfim, eu acho que tem que só me veio à cabeça aqui alguns pontos, ainda, como eu coloquei, ainda ao final do ano passado, né, outubro, novembro, muitos analistas de mercado elevaram as projeções de inflação partindo do pressuposto de que a taxa de câmbio no Brasil iria para 2,30, 2,50, enfim, que o céu seria o limite, tá? O Banco Central tinha uma visão distinta. Nós sinalizamos isso, tomamos as ações que acreditávamos que eram necessárias para mudar o curso dessa história e assim foi feito. Tá? Nós temos uma visão diferente a respeito disso. Tá? Eu não teria como te dizer se esses analistas mudaram a visão que eles têm a respeito disso ou não. Um outro ponto também, ainda no início desse ano, muitos analistas faziam suas projeções com base no pressuposto de que a taxa Selic ainda iria ser diminuída em pelo menos 100 pontos base. Tá? O Banco Central sinalizou que o Banco Central tinha uma visão diferente a esse respeito. Tá? O Banco Central sinalizou que tinha uma visão diferente a esse respeito, e eu não teria como te dizer se esses analistas que no início desse ano consideravam um corte de taxa de juros adicional de 100 pontos na taxa Selic, reviram as suas projeções ou se eles continuam ainda acreditando num corte adicional de taxa de juros de 100 pontos. O que eu posso te dizer é que, enfim, a questão, tem também a questão do fiscal, né? As nossas hipóteses de trabalho sobre a trajetória da política fiscal podem ser, sim, diferentes das trajetórias consideradas pelos analistas de mercado, e por aí vai. Ok? Ok, Matthew. Bom, sobre o tempo, Desculpa. sobre as incertezas. Sobre as incertezas, de fato, você já mencionou algumas. No âmbito externo, nós temos um processo de desalavancagem de governos, de famílias, de bancos, etc., que continua em curso. Em algumas economias está mais avançado, em outras nem tanto. Tá? Agora, esses episódios recentes, como eu
mencionei apenas servem, bom, dentre outras coisas, servem para lembrar que ainda há um trabalho a ser feito, né? Quanto tempo isso vai levar para ser terminado, eu não sei. Não saberia te dizer, não tenho, infelizmente, como estimar isso. Tá? Sobre incertezas domésticas, eu acho que nós poderíamos lembrar aqui um pouco, né, que talvez voltando um pouco até ao final do ano passado, né, nós tínhamos também uma preocupação que eu acho que era, de certa forma, cercava essas visões de mais câmbio, mais taxa de juros, mais crédito subsidiado, mais gasto público, etc., etc. E que, em parte, se amparavam essas visões na decepção, por assim dizer, que foi a taxa de crescimento do PIB do terceiro trimestre. Tá? Havia até 4 semanas atrás, antes de o IBGE divulgar o PIB, tá, do quarto trimestre, muitos analistas, muitos, que inclusive estão escrevendo todo dia nos jornais de vocês, tá, que acreditavam que o investimento, primeiro que o crescimento do quarto trimestre teria sido muito ruim e que o investimento teria sido mais uma vez negativo. Tá? Então, acho que isso é um aspecto importante que tem que ser levado em consideração. Tá? O que você ter uma leitura mais firme, por assim dizer, do cenário para a atividade, não porque tem esse debate, a meu ver, inócuo, de o Banco Central está preocupado com a atividade, etc., mas porque a atividade tem repercussão sobre a inflação. Entendeu? Se a economia, que cresceu 0,9% o ano passado, ela continuasse a não investir, como muitos acreditavam, a não consumir, etc., etc., a não exportar, etc., etc., né, o que ia acontecer? Nós teríamos esse ano, certamente, um crescimento muito baixo. Tá? E, com isso ia ter repercussão sobre preços, sobre salários, sobre desemprego e por aí vai. Tá? Então, eu acho que isso como eu falei, nós temos no mercado de trabalho, por exemplo, a leitura não tem sido fácil, né, para ninguém. Tá? Mas é isso. Tá? Okay. Próximo. Matthew, por favor. Boa tarde. Matthew Malinowski, Bloomberg News. Tenho 2 perguntas. Primeiro, na sua avaliação, qual é a mensagem principal desse relatório hoje? Okay. E também gostaria de saber um pouco mais sobre o impacto do câmbio na inflação agora em 2013. O que se espera quanto a esse impacto neste ano? Essa. Sua primeira pergunta. Tá bom? Sobre o câmbio, que é a sua segunda pergunta, bom, nós trabalhamos com um cenário em que a taxa de câmbio seja, digamos, nos próximos 24 meses, que é o nosso horizonte de projeção, seja menos volátil, por assim dizer, do que ela foi nos últimos 24. Tá? Mas é complicado para qualquer um de nós falar sobre câmbio. Então, é tudo que eu posso dizer a você a esse respeito, é isso, que o nosso cenário considera uma taxa de câmbio menos volátil, por assim dizer, nos próximos 24 meses do que foi nos últimos 24. Isso dito, nada impede que
quando nós nos encontrarmos, se você vier para a nossa coletiva de junho, mude câmbio, como eu te falei, é difícil falar de câmbio, tá? Mas hoje o cenário base é esse. Para 24 meses? Esse aqui é o nosso cenário de projeção, né, até o primeiro trimestre de 2015. Vitor Martins. Vitor Martins, Correio Brasiliense. Diretor, o BC admite na ata do Copom que a inflação se acomodou em um patamar elevado e que isso não deve ser sazonal ou temporário. Eu queria entender se essa afirmação significa que o BC não pode fazer nada para reduzir essa inflação. Uma segunda pergunta. A gente está vendo que o crédito está mais moderado, o emprego está arrefecendo na margem, o crescimento, apesar de estar já aí começando a andar, ele ainda não, acho que ele ainda não está num nível robusto. A que velocidade que o país precisa crescer a cada trimestre para a gente alcançar essa projeção de 3,1%? É isso. Bom, o Banco Central, a questão tem que tomar com cuidado o que foi escrito, lá na ata do Copom e que está repetido aqui. Eu vou até reler, que é para ver se é isso, a esse ponto mesmo que você está fazendo referência, tá? Embora essa dinâmica desfavorável possa não representar um fenômeno temporário, então é diferente de dizer que é um fenômeno permanente, não é verdade? Tá? Nós temos uma ligeira diferença aí, mas que não é tão ligeira assim, é grande, tá? Então é só esse ponto, tá? Então, sobre se o Banco Central não pode fazer nada para reduzir essa inflação, está fazendo. Já está fazendo. Tá? Não só pode, como já está fazendo. Tá bom? Sobre a velocidade em que a economia vai crescer para que o 3,1 seja alcançado. Não é isso? Bom, isso depende do que você admite que a economia cresceu no primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre já foi, né? Mas eu acredito que para os próximos trimestres, segundo, terceiro e quarto, é algo na vizinhança de 0,8, 0,9 por aí. Ao trimestre contra trimestre, tá? Para chegar no 3,3. Tá? Isso no 3,1. Tá? Alguma coisa nessa vizinhança. Exato. Mais alguém? Tiago Paris. Oi, diretor, boa tarde. Eu vou fazer 3 perguntas. De onde? Da Reuters, desculpa, Tiago Paris da Reuters. Fazer 3 perguntas objetivas aqui para o senhor. O senhor falou logo no começo ali das nossas perguntas que podem ser feitas coisas que garantam a convergência da inflação no fim de 2014. Então, o que poderia ser feito? Se pudesse ser um pouco mais específico. Quando o senhor falou de ruído no câmbio que teve ano passado, eu queria saber se a avaliação do senhor acha que está tendo também um ruído esse ano, mas não no câmbio, em relação aos preços de alimento. Tem alguns indícios, ainda que incipientes, de que, apesar da super safra, esse ano, não vai ter esse repasse. Os preços não vão cair, apesar da super safra, que o pessoal está acostumado lá com o preço alto do ano passado, e vai manter assim. E sobre a mensagem que estava no comunicado, que foi repetido agora no relatório, qual é o tempo que o senhor acha necessário para se avaliar o cenário macroeconômico hoje,
para que o processo decisório esteja consolidado. Obrigado, é isso. Tá. Bom, o que pode ser feito? Bom, o que pode ser feito, tem várias coisas que podem ser feitas. Tá? Agora, tendo dito isso, deixa eu te falar uma coisa aqui. Consta, né, que, em certa oportunidade, o Winston Churchill teria dito que a democracia é o pior sistema de governo, à exclusão de todos os demais. Aí eu acho que, trazendo isso para a economia, eu acho que para combater a inflação, a taxa de juros é o pior remédio, à exclusão de todos os demais. Tá? Agora, sobre o que vai ser feito especificamente, o Copom vai se reunir, vai decidir qual é o tempo. Você me pergunta qual o tempo que isso vai ser levado para avaliar o cenário. Isso é uma decisão do comitê. Tá? O comitê se reúne a cada 45 dias e vai decidir. Sobre alimentos, Tiago, o que eu acredito é que nós temos a inflação de alimentos, o IPA agrícola está em 15,5%, como eu coloquei aqui para vocês. A variação de alimentos e bebidas, alimentos e bebidas no IPCA está em 12,5% nos últimos 12 meses. A não ser que você acredite que este ano nós teremos uma repetição do cenário que nós tivemos, uma repetição do que se observou nos últimos 12 meses, aí certamente é razoável acreditar que não haja um recuo na inflação de alimentos e bebidas. Mas, se você acredita num cenário em que a seca não vai haver uma seca no sul, outra no Nordeste, o IBGE está projetando uma safra recorde de grãos, né, 13% maior do que o ano passado. Então, assim, o cenário base não aponta para isso. Tá? Quer Dow Jones? Paulo Trevisani, da Dow Jones. Bom, a minha pergunta é sobre qual o nível de preocupação do Banco Central com a inflação. É claro que a inflação está no centro da missão do Banco Central, mas o relatório... Seu nome é? Paulo. Paulo Trevisani. Paulo? Trevisani. Obrigado, Paulo. Então, no relatório, há momentos em que o Banco Central aponta para uma inflação relativamente alta, perto do teto da banda, e essa é a projeção. Mas também há vários momentos em que o Banco Central parece indicar que há um cenário plausível em que as pressões inflacionárias vão ser moderadas no decorrer do ano. Então, acho que a minha pergunta é, afinal, o Banco Central está bastante preocupado com a inflação, está, mas não acha que vai ser muito grande problema? E eu acho que daí a minha próxima pergunta, o senhor respondeu em parte agora, mas eu só queria reforçá-la aqui. Caso o nível de preocupação seja bem alto, no elenco das ferramentas que o Banco Central teria para combater essa inflação, a taxa de juros seria a primeira opção, a última opção? Bom, o nível de preocupação é alto, é sempre alto. Tá? Então, como eu coloquei no meu primeiro slide, tá? Essa é a nossa missão. Tá? Então, uma das coisas que nós temos que fazer aqui é essa, tá? É assegurar o poder de compra da moeda. Então, o nível de preocupação é sempre alto. Atualmente, digamos assim, talvez esteja mais alto ainda, tendo em vista que a inflação está elevada, a dispersão está elevada, a resistência está alta e por aí vai. Tá? Sobre o que está escrito no relatório de inflação, mas é isso, né?
eu acho que nós tentamos ser realistas, colocar no documento todos os pontos favoráveis ou desfavoráveis para a dinâmica da inflação que a gente enxerga, segundo o nosso julgamento. Entendeu? Sei lá, colocando aqui um ponto por exemplo, na questão de preços de imóveis, por exemplo, né, que eu mencionei no início. Nós tivemos até poucos anos atrás aqui no Brasil, nós tivemos preços de imóveis subindo muito. Só um segundo que eu vou achar aqui. Melhor não. Opa, está aqui, achei. Nós tivemos preços de imóveis em 2010 crescendo aí na faixa de 20%. Tá? 20%. Hoje, essa taxa de crescimento está vindo aí para a faixa de 6, 5, por exemplo. Então, nós temos uma mudança. Tá? Nós temos uma mudança. Tá? E que caso essa mudança seja permanente, digamos assim, então isso tem impacto inflacionário. É bom a gente sempre lembrar que preço parado é inflação zero. Tá? Então não preciso ter uma queda abrupta de preços de imóveis para ver uma repercussão disso em aluguel e por aí vai. Não. Se eles se estabilizarem em algum patamar elevado, vai ter preço de aluguel, enfim, crescendo bem menos do que nós tivemos. Aluguel também no Brasil é indexado, né, inflação passada, etc., mas no final do dia o que decide é o preço do imóvel. A gente nunca encontrou um preço de um kitnet, o preço de aluguel de um kitnet igual ao preço de aluguel de um apartamento de 4 quartos, né? Então, o que define mesmo o preço do aluguel é o preço do imóvel. Tá? Como subiu muito nos últimos anos, na margem a gente tem observado. Então, isso é um fato. Tá? Isso é um fato. Ponto. Outro resultado extremamente plausível é que, caso isso permaneça, a situação permaneça, isso vai ter impacto sobre a inflação. Tá? Não é isso que se procura dizer, só para te dar um exemplo. A questão dos salários. Por outro lado, nós dizemos o seguinte, olha, salário crescendo acima de produtividade, isso vai tornar inflação. Também. Então, o que nós procuramos colocar são os fatos como nós vemos, tá? Segundo o nosso julgamento. Ok? Ok, Alex. Boa tarde, diretor. Alexandre Martelo, do Portal G1. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque eu achei muito estranho o senhor dizer que é irrealista, que converja para o centro da meta. Quer dizer, estamos em março, o Banco Central já está jogando a toalha nesse ano, é isso? E nós vemos aqui que em 2011 a inflação foi de 6,5%, 2012 5,84%, vocês estão prevendo 5,7%, 5,8% para esse ano. Eu queria saber se na visão do senhor o Banco Central falhou na sua missão de tentar trazer a inflação para perto de 4,5% ali. Porque, inclusive, o mercado está prevendo para o ano que vem algo próximo de 6% também, embora vocês prevejam 5,1%. E outra pergunta é sobre as expectativas. Vocês falam muito sobre as expectativas do mercado, falam que isso é um item importante na formação dos preços, fala que a inflação também está mais difundida, né, o grau de difusão aumentou. Isso não poderia ter sido evitado se vocês começassem a subir os juros antes? Obrigado. Bom, sobre o primeiro ponto, eu não tenho mais a acrescentar, é aquilo que eu falei mesmo. Eu acho que, considerando, caso se materialize o nosso cenário de inflação 6,7% no segundo trimestre, digamos, a probabilidade de ocorrer uma convergência esse ano é baixa. Tá? Tudo pode acontecer, tudo é possível, mas não é provável. Tá? Sobre a questão de falar, acho que
não cabe a mim dizer isso. O Banco Central procura sempre fazer o melhor. Tá? Então, aqui o nosso foco é fazer o melhor, sempre, considerando as nossas obrigações com a sociedade e os instrumentos de que dispomos. Então, o nosso foco é sempre fazer o melhor. Tá? Ponto. Né? Aí, sobre a questão de avaliação de desempenho, tem que ser externa, não pode ser nós. Sobre as expectativas, a questão das expectativas de mercado, enfim, são um elemento importante, né, da população, exatamente. Nós estamos preocupados com isso, a gente acha que isso é um elemento chave nas decisões dos agentes de consumo e investimento, o que eles acreditam que vai acontecer no futuro. No momento, a percepção de inflação, na nossa opinião, ela é maior do que na média ela e isso, em parte, no nosso entendimento, se deve porque nós temos tido aumentos grandes e com a frequência também elevada de itens que são muito visíveis. Alimentos é o principal ponto, né? Eu não sei de vocês, mas eu, por exemplo, vou à padaria todo dia. Vou no supermercado sempre. Tá? Então, eu estou sempre comprando alimentos. Mas, então, acho que quando os aumentos de preços estão concentrados nesses itens, a percepção da população de que há mais inflação do que o que os índices de preços estão apontando, aparece. Né? Acho que combustíveis é outro, né? Nós tivemos recentemente aumento de combustível, também é um outro item que é bastante visível para quem usa carro, principalmente. Outra pergunta? Alex, novamente. Alex. Eu queria entender esse box da política fiscal, que fala que, bom, a gente leu o relatório, está lá, página 75, o comitê pondera que iniciativas recentes apontam um balanço do setor público em posição expansionista, ponto. Né? E aí a gente olha aqui o quadro que o senhor apresentou aqui, na página 12, que 2013, neutro, né, se for o primário de mercado, que me parece que é 2,2 do PIB, né? Pelo menos é o que está numa outra tabela aqui. E contracionista se for a meta cheia. Eu queria entender se essa projeção aqui do box é uma coisa auxiliar, um trabalho muito para frente que vocês estão fazendo para estimular um debate sobre contas públicas, sobre qual que é o melhor indicador, ou se os senhores já estão usando esses números aqui nas projeções, em todos esses modelos aí que vocês utilizam para projetar a inflação. Bom, para a projeção de inflação, nós estamos utilizando, como está claro nos nossos documentos, né, o que foi aprovado pelo Congresso. Tem uma lei que o Congresso aprovou. Para quem não... Acho que você estava nos Estados Unidos, mas no ano passado,